Agora eu quero falar com vocês sobre confrontação, porque uma das coisas que precisamos fazer e queremos fazer é viver a vida e ser valente e corajoso e estar disposto a confrontar as coisas que precisamos confrontar. Se eu dissesse a vocês hoje, quantos de vocês não gostam de confrontação? Quem colocaria a mão para cima? Bem, quer dizer, quem realmente faz? Você sabe. Bem, eu sou um tipo de burro e pode ser mais fácil para mim do que para algumas pessoas, mas eu também não gosto. Eu não gosto de fazer as pessoas doentes. Eu não gosto de machucar as pessoas. Eu não gosto quando as pessoas não me gostam de nenhuma de nós, ou seja, fazer alguma. Então, realmente, para todos, alguns motivos, eu não acho que nenhuma de nós está em amor com a confrontação. Parece que as pessoas gostam de confrontar-se, e muito, ou seja, rapidamente, sem nem pensar no que elas vão dizer. Eu posso ter esse problema, ou nós simplesmente não nos confrontamos. Então, apenas algumas coisas que eu quero lhes lembrar. Sempre esteja disposto a confrontar as pessoas que estão tentando controlar você ou manipular você. E o mundo está cheio de elas. Tudo que o inimigo tem que encontra é alguém com quem ele pode trabalhar, porque ele é o controlador, é o manipulador. Não há nada pior do que ter alguém sempre tentando guiar a sua vida para você, onde você nunca tem liberdade. E você está sempre sendo ensinado como agir, o que dizer, o que fazer. E quanto mais você deixa, ou uma relação assim continua mais difícil e sair dela. E alguns de vocês já têm um grande problema. Eu quero lhes encorajar hoje que você tem que fazer uma mudança. E você tem que começar a confrontar coisas. Porque Jesus morreu para nos libertar. Ele, como o sol que foi libertador, e é realmente verdade, verdadeiramente, é genuinamente livre. A única pessoa que deveria estar nos controlando é o Espírito Santo. E eu não estou falando de ser rebelde e não submite às autoridades. Isso não é o que eu quero dizer. Todos nós precisamos saber como submeter a uma autoridade, certo? Que Deus nos coloca. Mas eu estou falando de quando alguém está tentando manipular você e controlar você. E eles estão sempre tentando fazer com que você faça o que eles acham que você deveria fazer. Mas Paulo disse: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão bom. E eu posso dizer que se eu me preocupo, sou importante por ser manipulado com as pessoas, o que eu quero que as pessoas gostem de mim. Mas se isso era tudo que me importava, ou me importa agora, eu não estava aqui hoje. E muitos de vocês estão rodeados em perder seu destino. Porque você está muito preocupado. Preocupado com o que as pessoas acham. E vocês sabem o que é.
os odiadores vão odiar e os reclamadores vão reclamar. E se eles estão escolhendo você, pelo menos eles estão deixando alguém mais sozinho. Jesus se tornou sem reputação. Ele conseguiu isso rapidamente para poder fazer o que Deus o enviou a fazer. E sempre havia alguns fariseus assistindo para acusar. Mas eu digo, quando você sabe quem é você em Cristo, então você não precisa estar muito preocupado com as acusações, com as outras acusações de outras pessoas. Isso é parte de ser corajoso. Em Atos dos Apóstolos 5, verso 29, eu e a igreja uma vez, e o padre, eu acho que pregou sobre isso alguns meses. Então eu sempre esqueci desse versículo, mas nós devemos obedecer a Deus ao invés de homens. E esses fariseus estavam sendo ameaçados com a prisão, e eles tinham sido ditos de não pregar daquele nome, E se fizer, você vai ser batido e vai ser colocado na prisão. E aqui eles estão pregando. E quando eles viram e disseram, nós te dissemos, não fazer isso. Eles disseram, nós devemos obedecer. Obedecer a quem? A Deus, ao invés de homens. Isso é uma boa escritura. Para você seguir, nós devemos obedecer a Deus, ao invés de homens. E deixe-me lhes dizer algo. Se você está sozinho com ninguém além de Deus, você ainda tem o melhor acordo. Não desista da sua relação com Ele. Não desista da sua relação com Ele para manter um monte de pessoas que provavelmente não se importam com você. Enfrente o seu passado. Alinhe seu final, sua fé. Você pode ajudar as pessoas a ficar livres de algo quando você não lidar com as coisas que estão na sua alma. Você se comporta diferente. E para alguns de vocês, enfrentar o seu passado pode ser tão simples como sentar como um amigo confiante e falar sobre algo que você fez há muito tempo, que ainda te incomoda, ou falar sobre algo que alguém fez para você há muito tempo, que ainda te incomoda. Você sabe quantas pessoas que foram abusadas, por exemplo, abusada na sua infância, que são 50 anos, 60, 70 anos, e nunca disseram a ninguém? E se você acredita que você está totalmente livre, e eu não estou dizendo que você tem que fazer qualquer coisa, mas estou dizendo nós precisamos ter amigos confiantes que manterão nossos segredos, que nos podemos falar porque muitas vezes com você eu só precisamos ventar, vamos lá, nós precisamos poder dizer a alguém isto, ou algo mais. E então nós precisamos aprender como enfrentar problemas entre nós e outras pessoas, e fazer isso de uma forma bíblica e divina. Você sabe que uma ou duas sentenças de comunicação simples pode resolver tantos problemas. Porque muitas vezes nós estamos pensando que eles estão pensando e eles não estão pensando em nada. Então, nós estamos agindo estranho para eles, porque nós pensamos que eles estão pensando. E então é melhor dizer, você está pensando? Não. Mas você sabe por que
nós não fazemos isso? Nós não queremos que ninguém pense que nós somos estúpidos. Então, não tenha medo. Não tenha medo de perguntar. De perguntar quem se importa se eles pensam que você é estúpido. Muitas vezes, isso realmente não tem nada a ver com você. Muitos problemas são causados, de fato, porque quando você tem um problema com alguém, em vez de ir para eles, você vai para um monte de outras pessoas que estão se tornando gosto. E isso espalha estupidez. Nós tentamos ensinar as pessoas em nossa oficina, por exemplo. Se você está tentando resolver o seu problema com alguém no seu departamento, faça o que a Bíblia diz. E vá primeiro para o seu irmão e faça isso em privado. Se seu irmão te enganar, vá e mostre-lhe a culpa dele. Então você e ele entrem em privado, vamos lá. E se ele escutar, você ganhou de volta o seu irmão. Depois diz que se ele não escutar, você pode levar alguns outros com você. O ponto é que você está tentando restaurá-lo, não destruir a sua reputação. Mas, verdadeiramente, o que acontece é porque as pessoas não querem confrontar. Vamos lá. Isso é bom. Elas vão para alguém e realmente fazer o problema. O problema pior de nós, precisamos parar de fazer isso. Não seja a espécie de pessoas que tem medo de confrontar as coisas. Faça o que você precisa e deixe Deus te dar a vitória na sua vida.